Você já sentiu que sua vida está no modo automático? Que você acorda cedo, resolve tudo para todo mundo. Cuida da casa, dos filhos, do trabalho. E quando o dia termina, parece que não sobrou nada para você. Nem um tempo, nem um projeto, nem um sonho. E aí vem aquela sensação assim, sabe, silenciosa, de que você está vivendo, mas não está vivendo para si. Eu já estive exatamente neste lugar. E hoje eu quero te contar o que virou a chave na minha vida, tá? Não foi sorte, não foi ajuda de ninguém, não foi também um milagre. Foi uma palavra que pode parecer dura, tá? Pode parecer muito dura, mas é libertadora. Autorresponsabilidade. Você já ouviu falar na autorresponsabilidade? Pois é. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como parar de se anular e começar a retomar as rédeas da sua vida, tá? Bom, eu sou a Gil Martins e esse é o canal que eu adoro falar sobre esses assuntos, né, com vocês, que eu tenho certeza que também passa por isso, tá? Aqui a gente não acredita em fórmula mágica, não tem fórmula mágica, não tem simpatia, tá bom? Nada contra, não existe um milagre. Aqui a gente não acredita em facilidade, sabe? Aqui a gente acredita em verdade. Eu sou uma pessoa muito baseada na verdade, por mais dura que ela seja, mas a verdade sempre é a melhor coisa a ser dita, e aqui eu tô pra te falar a verdade. Então, assim, somos a verdade em construção, eu, você, e em decisões reais, sabe? A gente precisa tomar decisões reais da nossa vida. Então vamos lá. Se você é uma mulher que quer crescer, que quer mudar de vida, que quer parar de viver se anulando, sabe? Viver pelos outros, viver fazendo tudo, menos pra você. Esse canal é pra você, tá bom? Então vamos lá. Olha, então já aproveita e se inscreve aí nesse canal, vai, mulher. Você não fica com preguiça não, você não vai se arrepender, hein? Uma coisa eu te falo, aqui você só vai ouvir verdade, talvez você não goste, mas é somente a verdade, tá? Então se inscreve, porque toda semana tem um conteúdo para te ajudar a construir uma vida com mais consciência, tá? Aqui eu não vou te falar de glamour, mas de consciência, mais força e mais direção. Então, gente, olha, eu recentemente, estudando o marketing digital, eu me deparei com o resumo de um livro do Paulo Vieira. Quem já ouviu falar aí no Paulo Vieira? E assim, me deu um verdadeiro estalo, né? O conceito é simples, mas muito, muito, muito profundo, de verdade. Você é a única pessoa, esse livro fala sobre isso, né? Que você é a única pessoa responsável pela vida que tem levado. Eu sei, isso pode doer um pouco, sabe? Porque, como eu disse no início do vídeo, eu já estive nesse lugar. E para mim entender isso e ter a responsabilidade pela minha vida e pelo que acontece com ela e como e o que vou fazer dela, às vezes demora um pouco pra gente entender. Mas assim, porque é mais fácil pensar que a culpa é do tempo, né? Do dinheiro, das pessoas, das circunstâncias. Mas quando você entende que é responsável pelo que está ruim, você também entende que é responsável pelo que pode melhorar, não é verdade?
E isso muda tudo, gente. Isso muda completamente como você vê a sua vida, tá? Porque você deixa de esperar, sabe? Você deixa de ficar ali na esperança que o outro vai fazer. E aí você começa a agir. Olha que coisa interessante. Você para de reclamar e começa assim a construir, sabe? Você começa a pensar o que eu quero pra mim, o que eu quero da minha vida. E você vai dar ali um pontapé inicial, tá? Você deixa de se anular e começa a se posicionar. Então, eu queria te fazer essa pergunta. No que você gostaria de se posicionar? O que está precisando na tua vida para você acordar e começar a se posicionar? Isso faz toda a diferença na tua vida, na vida da tua família. Acredita nisso. A autorresponsabilidade não é culpa, sabe? Arrumar aqui que tá tortinho. Não é culpa, a autorresponsabilidade é poder. O poder de estar no controle da tua própria vida. Acredita. Então, gente, ó, o livro, ele traz algumas leis que funcionam como um manual de conduta. Aí você fala assim. Então, por exemplo, o café esfriou, esquenta. Ué, vai lá, esquenta teu café, né? Ah, o dia está corrido. Priorize o que é prioridade para você, o que é mais importante fazer naquele dia, o que é que você precisa fazer até o final daquele dia, o que é que tem uma data ali, um curto prazo. Começa por aí, gente. Você percebe como algumas coisas é muito fácil da gente resolver, mas a gente às vezes resolve reclamar e não adianta nada, né? E aí, assim, gente, olha, está difícil ter um tempo para você ou para fazer as suas coisas? Começa com 10 minutos, começa com menos tempo, sabe? E ali você vai aumentando, cada dia você aumenta um pouquinho, tá? Às vezes a gente fica presa no problema, repetindo, repetindo, reclamando, pensando, vivendo, sabe? E isso só paralisa. Você fica ali travado, porque você, ao invés de resolver o teu problema, você fez o quê? Você ficou reclamando ali, gastando energia, se estressando, ficando deprimida e não resolveu nada. Pelo contrário, você acabou adquirindo mais problema, adquirindo mais, sabe, dor de cabeça, literalmente falando. Então, gente, o que acontece? Mas quando você se pergunta, o que eu posso fazer agora, né? Você sai da posição de vítima, tá? Quando você se pergunta, o que eu posso fazer agora para mudar isso? Você sai dessa posição de vítima e entra na posição de protagonista da tua vida, né? E isso muda completamente a sua rotina e a sua postura. Número 2, tá? Se for para você buscar culpados, busque aliados, tá? Melhor te dizendo, se for para você ficar procurando alguém para culpar, busque algo que possa te acrescentar. Busque aliados. Por exemplo, é muito fácil culpar, né? É muito fácil você culpar o marido, você culpar o trabalho, não é verdade, gente? Culpar que não tem dinheiro, culpar que não tem tempo. Quem aí nunca culpou o marido por algo, não é verdade? Quem não fica aí o tempo inteiro? Ah, eu não tenho tempo. Aí, estuda, eu não tenho dinheiro. Você entende que você começa a colocar culpa em algo que você pode resolver? Eu conheço pessoas assim, que ao invés de buscar solução, essas pessoas preferem ficar apontando culpados. Ou culpados físicos, ou então culpados financeiramente, igual no caso de pessoas que eu não tenho dinheiro, então eu não tenho tempo. E aí você vê a pessoa horas e horas jogando videogame, horas e horas scrollando a tela, né, do celular. Você vê a pessoa horas e horas fazendo fofoca, ou dormindo sem fazer nada. E aí depois ela fala assim, eu não tenho tempo.
Então, assim, quando você começa a enxergar que você não pode pôr a culpa nos outros, porque você é responsável por suas ações, sabe? Você é responsável pelo que você faz ou deixa de fazer. Então, já que você é responsável pelo que você precisa fazer, por que então que você não faz? Por que então que você fica aí, ai, não tenho tempo, não tenho dinheiro, a culpa é da minha mãe, do meu pai, sabe? De Deus, é do diabo, né, gente? Enfim, né? Mas quando você assume essa responsabilidade, você para de apontar o dedo, né? E começa a estender a sua mão. Olha a diferença. Em vez de pensar, por exemplo, ah, ninguém me ajuda, o que você vai fazer? Você pensa, quem pode caminhar comigo, né? Quem é que pode de repente montar uma parceria? Quem é que de repente, se eu contar sobre esse meu projeto, vai me apoiar, né? Você percebe a diferença? Que você vai parar de ficar arrumando culpados e buscar pessoas que podem realmente, né, te ajudar. E talvez seja uma amiga, talvez seja alguém da tua família. Olha só, por falar nisso, eu tenho um filho de 29 anos e ele tá sempre batendo a cabeça exatamente por isso. E por conta dele, eu já quis fazer esse tipo de vídeo, não para ele, claro, mas porque eu olhava para ele e pensava, meu Deus, quantas pessoas não existem iguais ao meu filho? Eu falava para ele assim, Igor, estuda. Ele falava assim, eu não tenho dinheiro, então eu não tenho tempo. Ô filho, marca uma consulta, não tenho dinheiro. Ô filho, não tenho tempo. Aí ele chegou aqui na minha casa, hoje inclusive, né? Desde ontem que eu já tinha pensado em fazer esse vídeo, porque eu estava assistindo um curso que eu fiz e achei bem interessante, né, sobre esse livro da autorresponsabilidade, falar sobre a autorresponsabilidade. E aí meu filho hoje chegou aqui para complementar, porque ele chegou com um pensamento totalmente novo para mim. E eu adoro, porque eu sou uma mulher tecnológica, gente. Eu sou uma mulher que tá sempre buscando fazer alguma coisa, sabe, no digital. Sou alguém que tá sempre procurando estudar através da internet, sabe? Eu sou uma mulher do online. E o meu filho sempre arrumou desculpas para não fazer isso. Toda vez que eu falava assim, olha, começa estudando no YouTube, vê alguma coisa, qual é o nicho que você gosta e começa a estudar. Meu celular é ruim, minha internet. Aí hoje ele chegou aqui com um pensamento totalmente diferente, sabe? Falando pra mim que tá pensando, que tá estudando sobre o mercado financeiro. E eu fiquei muito, mas muito feliz com isso de verdade, né? Ele é CLT, tá fazendo uma transição agora de uma empresa para outra, mas resolveu que a partir de agora ele vai investir no mercado financeiro. Eu fiquei muito orgulhosa porque eu falei, olha só que coisa. E aí eu ainda não tinha pensado nessa questão, né, da área financeira, de investir algo assim, e eu falei pra ele, falei, bacana, porque eu também vou começar a estudar, porque eu quero investir, porque a longo prazo é uma coisa muito boa. E aí ele começou a me falar, tá todo empolgado, e eu fiquei feliz. Resumindo, voltando aqui pra nós, né, gente? Então assim, ó, talvez seja uma comunidade online. Estamos falando aqui no quê? De buscar aliados, né? No caso que você reclama do trabalho, do tempo, do dinheiro. Então, assim, você pode ver alguém, talvez uma amiga, talvez alguém da tua família, ou até mesmo criar uma comunidade online. Eu tenho, a minha enteada, ela criou uma comunidade online eu acho que há 2 anos, não sei se 1 ano e meio, 2 anos. Gente, e assim, está dando super certo. Ela conseguiu um público, assim, meninas desde os 18, 20, até mulheres de 70 anos, sabe? E ela faz vários eventos, ela faz viagens, faz não sei o que. Então é muito bacana, sabe? Então agora, inclusive, tem uma das meninas que começou frequentando o clube, a comunidade dela, e tá trabalhando com ela, é uma parceira dela. Olha que bacana, veja quanta coisa legal você pode fazer, viu? E assim,
Às vezes, alguém que já está a caminho, sabe, que já está ali fazendo algo, aí de repente junta a ideia dela com a tua ideia e de repente você está aí com um grande projeto, né? Ou algo bem promissor. E quando você busca aliado, gente, você acelera teu crescimento, sabe? Você não tá só. Porque às vezes, ou que seja pela questão financeira, pela questão de tempo, sabe? Se você tem alguém para te auxiliar, alguém para aliar você, é algo ali que você vai agregando, sabe? A longo prazo. E percebe que não precisa fazer tudo sozinha, que sempre tem alguém que você pode, né, sei lá, de alguma forma ali tá junto, tá bom? E a número 3, gente, se for para julgar, julgue apenas atitudes, sabe? Se for para julgar, julgue apenas atitudes. Quantas vezes você já se chamou de incapaz? Né? Quantas vezes? Eu já cheguei a repetir esse tipo de frase pra mim, eu sou burra mesmo, eu não nasci pra isso, sabe? Ou então quando era coisa muito, é pra isso mesmo que eu nasci, que não sei o que, sempre me desmerecendo, tá? Então assim, quantas vezes você disse assim, eu não consigo, né? Quantas vezes? Isso não é pra mim, né? Eu tenho certeza que você já falou isso, né? Eu não sou boa nisso, sabe? Porque eu já falei isso pra mim, gente. Mas a verdade é que você não é o seu erro, sabe? Não é mesmo. Longe de ser você o seu erro. Você não é a sua dificuldade. Você não é o seu medo. Você apenas teve atitude que não funcionou. Eu já tive atitudes que não deu certo pra mim. E eu entendi que naquele momento talvez não dava certo. Ou aquilo não dava certo, mas eu poderia tentar outra coisa. E eu sempre tô assim, sabe? Isso aqui não deu certo, vou fazer outra coisa. Mas eu não desisto, gente. Eu não desisto, tá? Às vezes eu deixo de ir por um caminho, vou por outro, mas eu não desisto nunca, de verdade, tá? Então, assim, quem é, gente, que nunca teve uma atitude que não funcionou? Me fala, tá? E tudo bem. O erro não é o fim. Errar, gente, não é... Nossa, não é pra ter vergonha de errar. Tem gente que erra e fica morto de vergonha. Não é o fim errar, é aprendizado, tá? Erro é ajuste. Erro é ajuste de rota, sabe? Vai para outra rota, sei lá, à direita, à esquerda, vai reto, volta um pouquinho. E é isso. O erro é crescimento. Quando você para de se rotular, sabe? Você se permite evoluir, tá, gente? Então, assim, o momento, gente, do pé no chão, tá? Tem um momento, assim, que você precisa ter o pé no chão. E eu trabalhei anos na faxina. Talvez você não saiba, mas eu já fiz faxina. Muito tempo, 15 anos eu trabalhei na faxina. Trabalhei como porteira. Então, assim, a minha realidade era outra. Eu poderia estar lá até hoje reclamando, tá? Dizendo que não tinha oportunidade, dizendo que não tinha tempo, dizendo que não tinha estudado, sabe essas coisas assim? Mas em algum momento eu entendi que o meu projeto de estar mais perto da minha filha, de trabalhar no digital, de construir algo meu, dependia de quem? De mim. Exclusivamente de mim, não das condições perfeitas, sabe? Não do momento ideal. E assim, não da aprovação dos outros, sabe? Dependia da decisão que eu tomasse. Sinceramente, era só de mim. A autorresponsabilidade me tirou da zona de conforto, me tirou do medo. Eu tinha medo, sim, de fazer algo novo. Caramba, né? Não é minha área, não tenho experiência nisso, tá? E me trouxe até aqui. Essa que é a verdade. Então, assim, eu saí da minha área de conforto, que eu estava tão bem, né? Há tanto tempo. E eu fui fazer outra coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer algo no digital, tá? Então, assim, me tirou do medo, me tirou da espera, tá?
E se eu conseguir começar com o que eu tinha, você também consegue. Você consegue, sabe? Fazer algo e começar a dar o teu pontapé inicial. Não espere tudo tá perfeito. Não espere cenário, não espere a melhor câmera para você gravar um vídeo, não espere os melhores equipamentos, não espere a melhor iluminação. Eu não tenho nada disso, mas eu comecei, eu estou aqui e tudo bem, porque eu entendo que eu preciso começar, sabe? E assim, gente, ó, começa aí com o que você tem. Ah, Gil, eu tenho um celularzinho velho. Começa com o teu celularzinho velho. Ah, eu não tenho um cenário. Eu também não tenho. Eu tô no quarto da minha filha, porque eu tô só em casa. Mas na sala, a rua é bem movimentada. Então, o tempo inteiro, alguém chamando, alguém no ponto de ônibus, sabe? Eu vim pro quarto dela, que fica no fundo da casa, e é mais tranquilo pra mim. Tô aqui no quartinho dela. Esse é o meu cenário hoje. Eu espero que um dia eu tenha um cenário muito bonito, mas eu não vou esperar pra começar. Não mesmo. Então, assim, faz onde você está, dá seu jeito, gente. O importante é começar, tá? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho, tá? Qual é o sonho que você tem adiado? Aquele que você sempre diz, um dia eu faço. Que sonho é esse? Tá? Quando der, eu começo. Não é assim? Ah, e se esse um dia, né, fosse hoje? Que tal? Pensa aí. E se fosse hoje? Tá? E se você transformasse esse sonho em projeto? Porque eu sempre digo assim, eu não tenho um sonho, eu tenho um projeto. Porque o sonho você vai adiando. Projeto não. Você vai começar o teu projeto e você vai precisar tirar ele do papel, tá? Então assim, o projeto tem data, projeto tem uma ação, projeto tem decisão. Então aprenda a ter projetos ao invés de sonho, tá? E tudo começa o quê? Com a autorresponsabilidade, gente, tá? Então assim, ó, me conta nos comentários qual é o sonho que você vai transformar em projeto a partir de hoje, tá? Ó, hoje é 6 de abril de 2006. Tô gravando esse vídeo exatamente às 15 horas e 28 minutos. Me conta qual é o sonho que você vai tirar aí da sua cachola, qual é o projeto que você vai tirar do papel, gente. Tô até falando errado já, tá? Eu quero ler nos meus comentários aqui, eu quero te responder, quero te incentivar. Vamos nos ajudar, gente. Meu canal também é pequeno, tá? Eu quero ajudar você também. Eu sempre procuro hoje canais pequenos, porque quem tá começando, começa com muita verdade, sabe? E eu adoro a verdade, falei isso no começo do vídeo, tá? E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal agora, não espera mais não, porque aqui a gente constrói juntas, tá? Uma vida com mais consciência e mais atitude. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que vive se anulando, reclamando, mas tem um potencial enorme, sabe? Dentro dela, tá bom? Ó, e o primeiro passo é assumir a direção da sua própria história. Presta atenção nisso. Assuma a direção da sua própria história, da sua vida. Pega o volante da sua vida que você pode chegar muito longe, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.